Oi, tudo bem? Está começando mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora com muita conversa boa e muita informação. Sejam bem-vindos a mais um Elga e Você. E já confere aí um pouquinho do nosso super programa de hoje. E a cerveja, eu falo para os meninos na loja, nem parece que a gente está trabalhando, gente. É um negócio tão lúdico, tão gostoso. Que meu pai só tem 2 meninas. Então ele falou assim, olha, eu tenho vocês e vocês que vão cuidar pro pai e pra mãe aqui da cervejaria. Desde cedo. Desde Ele já cedo. estava ali. Eu comecei na quantos empresa. anos? Eu comecei na empresa com 15 anos sendo secretária. Olha, Variações no nosso material genético, né, que faz a gente ser igual e diferente ao mesmo tempo. Igual como? Então, a gente tem um nariz, 2 olhos, um coração, 2 pulmões, mas existem variações no nosso material genético que faz com que nós sejamos diferentes também. Tudo é geneticamente determinado. Tudo é geneticamente determinado, né? E isso é uma coisa incrível da gente pensar. E hoje esse campo avançou tanto, evoluiu tanto, e aquilo que o Dr. Bruno falou, muitas coisas do que se acha nesse exoma pode não representar absolutamente nada. Ou algo que ainda não se descobriu, que vai se descobrir. E aí, gostaram? Então fiquem ligadinhos que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, um bate-papo fantástico, minha gente. Esse programa hoje está demais e esse estúdio está lindo demais, com 2 mulheres maravilhosas. E para falar de um assunto que é uma paixão popular, e quando vem mulher falar de cerveja, eu fico orgulhosa demais. Ainda mais com uma presença ilustre, né? Ruth Balcon, sommelier e CEO das cervejarias House Beer. Eu estou muito honrada com a sua presença, seja bem-vinda. Na verdade, eu tenho que agradecer a você e a Simone, né? Que é a Simone, né? Mestre em estilos, que me convidou. E assim, estou muito agradecida, porque eu tenho certeza que isso aqui, além de trazer entretenimento, traz conhecimento, né? Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E Simone, que já é da casa, estava com saudade de você, seja bem-vinda aqui em nosso estúdio, porque a gente sempre vai te visitar, né, Simone Monte? a gente dá uma Sommelier rodada. também. Obrigada mais uma vez aqui. Eu gosto muito desse bate-papo e eu acho que o legal de ter inserido a Ruth nesse bate-papo é que a gente acaba expandindo e sempre mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. E falando de cerveja, ainda deixa mais gostoso. E nós mulheres, eu acho assim que isso cada vez cresce mais. A gente gosta muito de cerveja, tanto quanto o homem, né, Ruth? Na verdade, eu falo, as pessoas não sabem, mas culturalmente, muito antigamente, era obrigação das mulheres fazerem cervejas, Sim, né, Simone? sim. Por causa da dedicação, delicadeza, o modo que elas faziam. A gente tem esse dom, né? Essa delicadeza que já é natural. E também essa sensibilidade também, que com certeza nós mulheres temos mais, né, Simone? Eu acho assim, nos primórdios a gente era responsável pelo fabril da cerveja. Eu acho que é uma delicadeza. Eu acho que fazer cerveja é uma arte, Com certeza. que depois, com o passar do tempo, se tornou, com a Revolução Industrial, acabou já não sendo mais a mulher tão responsável pela cerveja, mas eu acho que esses novos tempos agora, tem mulher inserida em todo o setor cervejeiro, no chão de fábrica, sendo sommelier, sendo CEO de franquia, então, enfim, Eu fiquei a gente está aí. impressionada com A ela. gente tá tomando os lugares aí. Isolamento um pouquinho. Não, assim, e advogata, gente, né? E advogada. Com certeza. Ela é advogada ainda por E cima. eu acredito que hoje, com esse boom da cerveja artesanal, e também as pessoas, elas se aproximaram mais desse... Eu acho que é uma paixão por fazer a cerveja, né, Ruth? Antes não era tão comum. Tantas pessoas conseguem comprar os equipamentos e se informarem e se especializarem em fazer em casa e ter esse momento gostoso, chamar os amigos, provar a sua cerveja. Como é que a cerveja entrou na sua vida? Na verdade, o meu pai é alemão,
né? Para quem não conhece. Mas a mãe é mineira, gente, brasileiríssima. Olha essa mistura. mistura, né? E o meu tio foi mestre cervejeiro de uma cervejaria grande por 43 anos. E ele resolveu falar assim, ó, não temos franquia de cervejaria no Brasil. Hermes, você quer ser meu sócio? Olha só. Aí ele era um cervejeiro formado pela Weihenstephan, na Alemanha. E daí meu pai fez sociedade com ele, porque meu pai só tem 2 meninas. Olha. Então ele falou assim, olha, eu tenho conspirando, vocês. a história é conspirando. Eu tenho vocês e vocês que vão cuidar pro pai e pra mãe aqui da cervejaria. Desde cedo. Desde Ele já cedo. estava ali. Eu Você comecei tinha na quantos empresa. anos? Eu comecei na empresa com 15 anos sendo secretária. Olha. Eu era só. secretária. E daí ele mandou a minha irmã, né? Minha irmã é formada pela Alemanha como mestre cervejeira. E daí eu cuidava do jurídico e a gente foi fazendo, a gente faz tanto a fábrica como faz o chopp. Então eu te entrego tudo pronto para você ser meu franqueado. Que legal. E a gente segue a escola alemã, que é Pilsen, Lagerpreme, essas cervejas assim, porque a gente segue a Reinheitsgebot, que é a lei de pureza alemã. Sim. Então, graças a Deus, foi dando bem e tal. Eu cuidava do jurídico, aí eu falei, gente, eu preciso aprender cerveja, porque eu tô boiando. Né? O pessoal, isso aqui, isso As aqui. siglas, Isso, tudo. porque Sim. alemão eu ainda entendo, né? Mas a parte de cervejaria eu não entendia nada. Aí eu fui pesquisando um dia na internet, eu falei, gente, Science vai fazer em Cuiabá, lá onde eu tenho franquia. Eu fui lá, fiz minha inscrição do meu marido, não contei pra ninguém. Olha, Aí fiz. que legal. Aí na primeira reunião foram discutir sobre uma cerveja tal. Não está no padrão assim tal. Meu pai, Oi? 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 Sendo. E daí a gente começou a conversar e tal, terminei o curso e acabou que agora eu faço as degustações harmonizadas das franquias E análise também. sensorial E da análise cerveja. sensorial da cerveja. Que antes dela chegar para o público, Sim. antes de liberar um lote, se tiver um sommelier na cervejaria, ele vai fazer os testes sensoriais para ver se aquela cerveja já está no ponto para liberar. Para entregar algo padronizado. Padronizado. Sim, claro. E eu acredito que tudo fez mais sentido para você, né? Porque Mas, você se sentiu mais... Não, agora eu virei o bicho da goiaba, gente. Agora eu chego num lugar, eu sou a chata do rolê. Olha, eu, com um pouquinho que eu já sei, eu já me sinto. Já falo, olha, eu acho que essa cerveja, ela tem um... Ela arrisca os adocicado aromas. caramelizado. Já me acho. Tem notas de frutas. Isso! Mas é tão gostoso você ter esse olhar, esse conhecimento a mais, porque você consome a cerveja experimentando sensações, né? Você é algo a mais. Então, assim, não é apenas beber uma cerveja pelo prazer do álcool. Eu estava conversando aqui com ela, eu sempre falo para o público. Aqui a gente não vende valores, na House Beer a gente vende experiências para vocês. É o que eu sempre falo. Sempre fala, né, A gente Simone? não vende cerveja. Eu sou A gente vende clientaça da experiência Simone. sensorial. Sempre que ela, depois do curso, todo mês que ela passava por aqui, a gente tem sempre umas cervejas diferentes, Isso. ela passava para experimentar e foi afunilando essa amizade. conexão aí. Essa conexão porque assim, a gente nasceu mora nesse em outro curso. estado, né? Sim. A gente mora em outro estado, mas sempre tem uma troca, assim. Eu acho que Uma sempre acompanha a mulher outra, tem que né? ajudar a outra. Acho que é Somente quando é excelente sororidade. profissional, né? Acho que é quando Maravilhosa. existe sororidade, né? A Simone, você, além de, lógico, buscar muito conteúdo, mas você é totalmente apaixonada, né? Você vive isso diariamente, Diário. respira dia e noite. Então é algo que realmente está presente na sua vida o tempo todo. Tem que estar. Eu acho que se você não for apaixonada, acho que em qualquer profissão, né? Você tem que estar apaixonada pelo que você faz. E a cerveja, eu falo para os meninos na loja, nem parece que a gente está trabalhando, gente. É um negócio tão lúdico, tão gostoso. E a hora que você indica uma cerveja e o cliente fala, era isso que eu queria, parece assim, ser... Está muito relacionada àquele momento de você se prazer, realiza, de felicidade. É. Acho que todo mundo olha a cerveja dessa forma, então traz uma leveza. E a cerveja tem ganhado esse espaço e esse brilho que antigamente cerveja era coisa de boteco, cerveja não tinha esse espaço que ela tem hoje. Então, assim, ela existe há muitos mil anos atrás, mas hoje ela está tendo, acho que um espaço mais justo, que não é só o vinho que é uma cerveja, uma bebida requintada. Sim. A cerveja pode trazer tanta experiência sensorial quanto qualquer outra Isso bebida, que até um você café. falou é muito importante, porque no começo
eu fazia as harmonizações. Não, mas tomar cerveja não é chique. Não. Gente, não é o vinho que vai tornar você chique, nem a cerveja. É o seu comportamento perante as situações, né? Perfeita, é isso Eu mesmo. acho. Esses paradigmas precisam ser quebrados. Né? Acho que as pessoas fomentam muito esse tipo de informação e vão passando para frente. Sim. E sem ter a clareza do que realmente é ser chique. Não é apenas tomar um vinho, você vai ser chique. E hoje em dia, a carta de cerveja já é uma realidade, né? Já está sendo fomentada, a cerveja harmoniza com vários pratos. Tem restaurantes que eles têm assessoria de sommelier, já com harmonização, já com os pratos. Todos os pratos já tem uma indicação de uma cerveja. Isso foi recente, né? Mas ele está sendo introduzido no mercado com uma velocidade marcante. Ou não? Falta um pouquinho ainda, Ruth? Eu acho que depende Deixa ela falar muito... do estado lá, a experiência que ela tem lá. Eu acho que depende muito da cidade, da cultura da cidade. Por exemplo, em algumas cidades, tem restaurantes que fazem questão de entregar um serviço de primeira, para que o cliente se sinta acolhido. Então, você não precisa entender de cerveja. Você está pagando uma experiência aqui com a gente e a gente vai ensinar para você nunca mais esquecer. Tem pessoas que ainda não sabem o quanto isso vai atribuir valor no seu serviço. Então, a gente está trabalhando nisso, né, Simone? É o uma mercado está consultoria engatinhando para o bem. mercado, Eu né? acho que a gente ainda vai chegar ainda acho que a pessoa já automático chegar e falar, eu quero harmonizar. Hoje eu vou experimentar esse prato e quero tal cerveja. Vamos chegar nesse patamar, mas ainda eu acho que parte das casas especializadas mesmo agregarem esse serviço, porque acho que cada vez que se oferecer um prato com uma harmonização, tem uma outra conotação na cerveja, acho que dá uma outra conotação. Vamos harmonizar uma cerveja. Isso é muito... Se você vai lembrar, acho que coisas de pai ou avô da gente, eu só Memória como afetiva. ou bebo. Eu bebo ou eu como, senão eu vou me sentir cheia. Não Sim, as pessoas, elas já vêm com essa crença. Não vou beber enquanto eu como. Tomando cerveja. Não. É como se fosse algo proibido. O que é harmonização? É o terceiro sabor. É o melhor da cerveja com o melhor do prato, ele vai formar aquele terceiro sabor, que vai dar aquela explosão na sua boca. Então, e apreciar o momento. Hoje as pessoas tomam correndo, comem correndo, elas engolem a comida, elas não sentem a papila degustativa, o aroma, nada, né? E vamos dar aquela paradinha, minha gente, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Amantes da música sertaneja, preparem-se para uma noite única e inesquecível, cheia de histórias e tradições. Vem aí, Viola da Terra Goiabana, uma festa para você se divertir e se emocionar com o som da viola caipira, com grandes nomes da música sertaneja, Divino e Donizete. Danilo e Rafael. Juntinhos, coladinhos, do jeito que um casal deve ser. E Júnior e Moraes. De 10 cobras venenosas. Venha viver essa experiência. Viola da Terra Goiabana, honrando a cultura sertaneja. Estamos de volta com esse papo totalmente feminino que eu estou adorando. Ruth, vocês estão em quantos estados, House Beer? A gente está em Minas, a gente está em Roraima, a gente está em Macapá, a gente está em Mato Grosso do Sul, a gente está em Mato Grosso e Rondônia. Aí a gente tem várias em cada E o estado. Mato Grosso consome mais? Quais desses estados? Eu tenho uma curiosidade. Ó, tem gente defendendo o estado aqui. Gente, eu sou suspeita a falar de Cuiabá, porque a primeira cervejaria, antigamente, pro nosso sistema de franquia, muitos anos atrás, nós estávamos conversando, eu tinha 15 anos. Eu frequentei na Mato Grosso. Na Mato Grosso, a primeira cervejaria do Mato Grosso foi a nossa. Que tinha House lá. Beer. Todos os tanques Nossa, da mostra, eu aquilo era lindo. Eu olhava
olhava e ficava impressionada, eu queria ela só olhar, sabe? Então a gente teve lá e depois de um período meu franqueado era um senhor que queria descansar, então beleza. E depois voltamos agora com força total junto com o pessoal do Armazém Mamur, né? E eu sou muito grata a vocês de Cuiabá, gente. Amo vocês, porque vocês tratam a cerveja aqui com muito carinho. Sim. Entendeu? Vocês prestigiam o que é do local mesmo. E eu tenho aqui, tenho em Cáceres. Obrigada, Cáceres também, viu? Cáceres gosta de cerveja nossa, também. E o povo animado, menina. Demais. Então eu sou suspeita, porque o Mato Grosso sempre trouxe coisas boas pra mim. Olha, que maravilha. Realmente, o cuiabano, mato-grossense, eu acho que também o clima favorece. Favorece. Né? O clima favorece, né, Simone? Favorece. As pessoas se Tem interem Toda estilos, hora é hora de tomar Tem uma. estilos que eu acho que é a cara do nosso estado, Verdade. combina com calor. Que são as mais leves. As mais leves, de graduação alcoólica leve, corpo leve, refrescante. Tem drinkability, você vai tomando uma atrás da outra e não te pesa, né? Sim. Eu, na realidade, já sou uma fã de carteirinha de cerveja artesanal. Eu sou daquelas que sente vontade, sabe? Quando dá, eu sempre falo para a Simone. Falo, nossa, que vontade de tomar uma cerveja artesanal. Não só uma cerveja, tem muitas cervejas boas. Eu acho que hoje o padrão de qualidade está aumentando muito. Sim. A régua está subindo, Sim, até pela entrada da cerveja artesanal forte, as pessoas estão buscando mais qualidade. Força até as mainstream a melhorar. Isso, eu acho que é algo que está acontecendo meio que naturalmente. Sim, acaba forçadamente, subindo a régua. Porque... Mas você sente aquela vontade, já é algo que faz parte da minha vida, sabe? E eu acho que não só da minha, eu acho que de muita gente. Não, e as mulheres não sabem, mas cerveja artesanal, ela ajuda muito hormonalmente, no coração da mulher, no período de TPM, Olha, ela que ajuda a legal. reduzir os sintomas. Então, cerveja é vida, gente. Gente, que informação! A gente precisa de... Simone, Um nunca falamos copinho de sobre não. isso. E eu já vi várias matérias sobre isso, que cerveja faz bem pro coração. Faz muito bem, gente. Artesanal, tá? Bem Artesanal, lembrado. sem conservante, seguindo a lei da pureza, água, malte e levedura, Isso. nada de aquela conservante para durar em prateleira, nada disso. É a cerveja artesanal, que é aquela que as pessoas falam, mas por que tem esse valor agregado? Porque é feita de acordo com o que ela deve ser, Ingredientes respeitando selecionados, tudo. insumos de Alta qualidade. alta qualidade. Gente, que maravilha. Na questão dos estados, aproveitar que a House Beer está em vários, qual que é o segundo que bomba mais na questão de consumo de cerveja? Gente, em segundo lugar, deixa eu pensar aqui. Eu vou falar para vocês, em termos de venda, primeiro lugar ainda continua Rondônia, que, Olha gente, só, o povo aqui curte. do ladinho também. Do ladinho. Em segundo lugar, Mato Grosso. Então, E terceiro, Roraima. Roraima Roraima. também. Olha só, que O legal. pessoal curte bastante. Eu já São sabia que estados éramos todos com clima que com favorece. clima que favorece. Mas a cerveja artesanal, ela também cabe bem em outros climas, né? Quando Cabe, o tempo cabe. Tem dá os uma estilos refrescadinha, pra porque a isso. gente está vivendo um clima assim, né? Sim. Mais ameno nos últimos Na dias. verdade, tem cerveja para todos os gostos. Quando o clima tá mais frio, igual a Simone, que é mestre de estilos, essa aqui entende, gente. São cervejas mais alcoólicas, mais encorpadas. Então, gente, tem para todos os gostos. Não tem motivo para não tomar. Até comentei Sim. com ela enquanto a gente estava esperando, falei assim, ela chegou agora num período que a cidade está meio fresquinha esses Isso, dias, né? Com sim. chuva e tal. Então assim, Nem nada parece Cuiabá, Não, né, Simone? não. Hoje essa chuva que tá caindo já, acho que já março já A tá semana encerrando. toda, chuvoso. Mas aí você já vai puxar para uma cerveja encorpada, que vai te trazer um teor alcoólico acima de 6%. Então, Mas você vê que já é algo que a gente pensa nisso. Tipo, antes esfriou, deu um ventinho, tinha que tomar vinho. Hoje não, você pensa, vou tomar uma cerveja artesanal mais encorpada, isso já faz parte da vida das pessoas. já, porque já está conhecendo outros estilos, né? Já passou daquela fase do os bebedores de cerveja de entrada que a gente fala. Então as pessoas quando você tem os mesmos clientes, eles já vão na loja, então eu vou experimentar o que de novo hoje? Então ele já parte do cliente querer experimentar, já dá o próximo passo de já experimentar alguma coisa mais amarga, de repente um pouco mais alcoólica. E o paladar, ele vai te favorecendo, né? Cada Vai. vez mais. Vai se tornando mais Vai. leve, você vai conseguindo ousar mais, Simone? Vai, porque eu acho que você acaba... até quem toma as cervejas comerciais que a gente fala, se ele conhece cerveja artesanal, a gente até fala lá na loja, a gente brinca, é um caminho sem volta. Verdade, Olha verdade. Seu paladar vai se acostumar Você falou com tudo, isso, verdade. que assim,
eu falo para vocês, quando eu vou num lugar, eu quero saber que cerveja que vem de lá, para eu saber o que eu vou tomar. Então, Sim. assim, as pessoas já chegam, elas já querem experimentar, elas querem manter esse padrão de, nem que seja uma vez por mês, uma vez por semana, ela sabe que vai ter um valor agregado maior, mas elas estão dispostas a ter essa experiência de experimentar um produto que ela sabe que vai trazer benefícios, não vai amanhecer de ressaca. Então, eu acho que isso é muito importante. Não tem ressaca. E quando tem qualidade, não tem ressaca. E tem ainda um mito, as pessoas ainda temem de misturar os estilos. Lembra que antigamente não se misturava as Sim. marcas de cerveja porque você ia amanhecer com uma dor de cabeça? Isso é Aí você verdade? acabou. Ou é questão de qualidade? Na verdade, é por causa da qualidade dos insumos que é empregado na cerveja. É isso que vai te dar dor de cabeça, ressaca. O que a gente não aconselha é misturar destilado com cerveja. Isso aí vai dar um sim. piriri mesmo. Nossa, mas aí o negócio vai os ficar feio. estilos se conversam, né? Cerveja artesanal pode. Entre os 150 estilos, você pode tranquilamente... Sem ressaca, isso é um mito, então. Isso é um mito. É um Olha, mito. a cervejaria House Beer, ela faz a cerveja e chopp também? Chopp e a Chopp. fábrica também. Toda Teve a uma cervejaria. crescente muito grande agora, a parte do chopp. Na verdade, o cargo-chefe da House Beer é chopp. É chopp. Nós temos as cervejas engarrafadas, igual a gente te presenteou, mas o nosso cargo é chopp. Porque nós somos uma empresa com tradição alemã. Entendi, lógico, né? Então o chopp é algo muito forte. É o carro-chefe. Então, o carro-chefe, porque eu percebi essa crescente em outras cervejarias também, que o chopp está falando bastante alto aqui também. Teve uma crescente de vendas. Então eu queria saber se, na realidade, perguntei que já é tradicional da House Já, Beer, pra né? gente é tradicional. Happy hour combina com chopp, né? Combina. Um choppzinho, um petisquinho. Tudo a ver. E lá na Monges, eu acho que é uma casa especializada, é um local já especializado, né? Então os clientes eles já vão até você buscando ter essa experiência. E que hoje em dia que você pode falar, aumenta esse público, eles são fiéis, Simone? Normalmente, o público de cerveja artesanal, quando eles gostam da casa, eles passam a ir sempre. Aí a gente separa os que são os clientes tradicionais da casa, que vão sempre, que a gente fala que é as cervejas de entrada, que vão sempre tomar um pilsen. Tem o que a gente chama de beer geek, que é aquele cervejeiro novidadeiro, que sempre que chega novidade, ele vai também. Olha só! Então esse é aquele que passa, o que chegou de novo? É aquele afoito por novidade. Sim. E tem os tradicionais da casa, que é aqueles que vão toda sexta aproveitar o happy hour, ouvir uma música ao vivo, petiscar. Que é uma tem delícia. sim, é muito legal. E vicia, gente, a Monge. Eu tô há 4 anos lá e não consigo sair. A House Beer hoje, você falou que vocês são uma cervejaria, trabalham com chopp também e também com Sistema de franquia. sistema de franquia. A gente e fabrica a chopeira, a fábrica completa, tudo. Olha só que Nós legal. temos indústria Equipamentos junto. próprios, né? Marca Equipamentos própria. próprios, tudo de inox. Tudo padrão, lógico, é uma franquia. Nós temos 4. Nós temos uma brew pub, capacidade máxima full time 4.000 litros, a pequena 20.000 litros, a média 60.000 litros e a grande, que é de Cuiabá, que é 180.000 litros. Olha, a gente sempre ganha, né, Simone? 180 Não, mil Cuiabá merecia melhor, né, gente? E como é que litros. está essa crescente aí dos franqueados? A busca está muito grande nesse mercado? Olha, eu não Pós-pandemia, posso né? reclamar Pós-pandemia, nesse sim. sentido. Porque a vantagem do chopp e da cerveja, ela vai concordar comigo, a pessoa bebe na alegria e na tristeza, gente. Não tem tempo ruim. É verdade. Tá? E é um investimento que, pelo menos com a House Beer, você tem um ROI de 1 ano e meio. Então, você tem um retorno de investimento em 1 ano e meio, é um retorno muito bom. Muito rápido. Né? Sim. Mas a gente sempre fala, quando o sistema de franquia, a pessoa tem que sentir parte da família. Né? Você quer fazer parte da nossa família, estamos à disposição. Porque é uma empresa totalmente familiar. Olha, faz muito sentido, é por isso que vem crescendo e está há tanto Graças tempo no a mercado. Deus. Mas o que mais me chamou a atenção é vocês estarem à frente do negócio, serem mulheres e estão lá na frente de uma franquia de sucesso, né? Que está aí há muitos anos, que não é fácil ficar ainda mais Se manter. se manter. A gente passou num muitas ambiente, fases, num ambiente que é bem masculinizado ainda, né? Eu tive a sorte de ter um pai que sempre Por ser alemão e de ter Alemão. a cabeça aberta de pôr as Isso. filhas, né? Isso Que ele eu podia geralmente manter não é pra assim. ele, né? Mas, gente, as pessoas não sabem, o alemão, ele é muito família e ele é muito competitivo. Então, tipo assim, se for para botar um negócio, fazer funcionar, tem que ser da família.
Eles Entendi. são assim. Então, meu pai, desde muito nova, por exemplo, eu quero uma bicicleta. Então, você vai limpar o quintal ou vai me ajudar nisso aqui que você vai ganhar o dinheirinho. Meu pai sempre Entendi. ensinou o valor. Ele falou assim, dinheiro não aceita desaforo. É. Então, você tem que dar o seu melhor em tudo que você faz. E ele sentia, lógico que ele sentia no mercado totalmente masculino, que a gente ia sofrer um pouquinho no começo. Mas ele sempre falava, o pai tá aqui. Então vai, Que você legal, consegue. tinha todo o suporte, né? Sim, Com certeza. entendeu? Então a gente cresceu muito confiante. Sim, você tem aquele alicerce muito forte, né, ali do seu lado, então faz todo sentido. Mas você sentiu o preconceito? Um pouquinho, mais por eu ser advogada, porque... Sério? Não, é porque também, gente, eu vou te falar, eu tenho escritório também. Então, a gente é um ambiente muito formal. Sim. E quando eu entrei no curso sommelier, eu fui de Scarpa, blazer... Nem acreditei. Bolsinha de Olha, marca. Toda uma... Eu até hoje falei assim, eu vou arrumada, porque eu acho que Ruth vai arrumada. Ela me mete um tênis, que é assim que eu vou pra loja. Tanto que eu já fui em várias. Gente, não, hoje eu vou engomadinha, com cara de dona de loja, porque eu vou estar com a Ruth, né? Ah lá, me Eu meteu senti um muitos macacão. olhares, assim, sabe? Senti muitos olhares, tipo assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Nossa, um estranho no ninho, né? É, Um ET aqui. Por quê? Mas sabe o que é gostoso desse mercado Meio cervejeiro? legalmente loira, você se sentiu? Quando ela vai pra faculdade? Literalmente. Toda de rosa. Literalmente. Mas o que eu fui aprendendo? Em vez de eu parecer deslocada, ou eu, tipo assim, ai, não é pra mim, tô com medo, eu falei, não, tudo bem, eu sou assim mesmo, vou aprender como é que funciona o negócio, vou me inteirar da situação, porque o que eu aprendi? O sommelier, como você lida com olfato, paladar, quanto mais confortável, melhor para você apreciar as Tanto coisas. que uma prática minha, eu quase já não uso mais perfume. Pra não Sério? atrapalhar de eu estar cheirando uma cerveja É e o meu verdade. perfume me Você tirar a acredita que concentração. Eu não tinha pensado nisso. Eu verdade. peço na loja para os meninos irem com perfumes mais suaves, porque às vezes o cliente está experimentando, o perfume chega primeiro na mesa. Isso é um cuidado. Então, assim, no começo eu senti esses olhares, mas depois eu fui me adaptando, porque meu pai sempre falou, você tem que ser você em qualquer lugar, não deixa te roubarem isso. É encarar Com aí. certeza. Ruth, adorei te conhecer, Obrigada. de verdade. Tô me olha. sentindo em casa aqui. Eu me senti também. No sofá da Eu me senti muito à vontade também na presença de vocês, adorei você ter aí nos prestigiado com a sua presença. Volte sempre, quando Obrigada. você estiver aqui, Eu junto aviso. com a Eu Simone. vou avisar, Simone. Nos avisa, a gente também pode fazer em outros lugares, tomando uma. Isso, Não é na próxima vez eu vou verdade? trazer uma house beer aqui para nós tomarmos. Então, assim, seja muito bem-vinda novamente aqui Obrigada. sempre que quiser, tá bom? Adorei Só te conhecer. gratidão, gente. Obrigada. E Simone, por favor, não demore a retornar. Agora você já pronta. descobriu o caminho do estúdio também. E a gente sempre tem esses momentos maravilhosos, que é estar com você, passando um conteúdo de qualidade, ensinando as pessoas a consumirem cerveja, usando realmente o melhor que ela pode proporcionar, né? São Então, eu mais fico muito experiências feliz. sensoriais sempre. Com certeza, fico muito feliz de ter você com a gente, Prazer é viu? todo nosso. Volte sempre. Ah, obrigada. Gente, obrigada mais uma vez, foi sensacional e até a próxima. Até a próxima. Alvidas em alemão. E agora, minha gente, temos um bate-papo espetacular. Esse dia realmente é especial, porque estamos recebendo novamente ela, que eu tenho certeza que todo mundo estava morrendo de saudade. E hoje, com ele, doutor Bruno Bordeste e doutora Natasha Silesarenko, retornando ao Elg Você. Olha, estou muito feliz por você estar aqui mais uma vez. E eu estava morrendo de saudade, doutora. A recíproca é verdadeira. Eu também estava morrendo de saudade, como eu sempre falo, eu me sinto absolutamente em casa aqui. E é uma delícia estar aqui com vocês, porque agora Verdade. falo de você e do bebê que está vindo aí, É né? verdade, anunciando a primeira vez aqui, eu não tinha anunciado. Eu ainda não tinha anunciado, mas ainda vou anunciar, assim, em detalhes para todos os telespectadores, mas nada melhor do que anunciar com a doutora Natasha. Ai, olha, pois é. Você está plena, a gente pode perceber em você uma aura, assim, verdade. extremamente linda, brilhante, iluminada, própria Realmente. de uma mãe. Parabéns, viu? Que esse bebê venha trazendo ainda mais vida, mais luz
e mais energia para você. Olha, é verdade, a gestação, assim, muda mesmo, em vários aspectos. Eu acho que desde o primeiro momento que a gente tem a notícia, né? O exame, pega o exame lá, passa assim o mundo na sua cabeça e você começa a pensar em coisas, despertam, acho, coisas em você que você nem sabia que existia, né, doutora? Que existia. E é um amor. Elga, você vai sentir o maior amor da sua vida, aquilo que eu chamo de amor incondicional, aquele que você não é mais a primeira da sua vida, agora passa a ser esse bebê, é a coisa mais deliciosa do mundo. E tudo, né? É ver a barriga aumentando, a mama aumentando, depois começa ele a se mexer, uma delícia sentir ele se mexer, parece assim, um arzinho, parece um pulzinho que está andando assim, é o bebê se mexendo. E depois quando nasce, aquele primeiro choro, depois a amamentação, é tudo assim, a gente se sente em verdadeiro estado de graça. E a gente percebe isso em você. Parabéns, doutora, minha linda! Obrigada mesmo. E doutor Bruno Bordeste, mais uma vez aqui no programa Elga e Você, sempre trazendo um conteúdo que transforma a nossa vida em decorrência de informações assim que tem um impacto muito grande. É algo assim que eu acredito que as pessoas elas têm muitas dúvidas, né, doutor, quando fala em genética, doenças genéticas, que é a nossa pauta hoje. Então as pessoas realmente confundem muito genético com hereditário. Então eu acredito que o programa de hoje, com esses dois grandes profissionais, que é uma oportunidade muito grande você ter informação com profissionais como vocês, doutora Natasha Silessarenko, patologista e pediatra, e doutor Bruno Bordeste, médico geneticista. Então eu sou muito honrada, muito agradecida por vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado, o prazer é todo nosso de estar aqui, com certeza, né, Natasha? Vai ser um bate-papo muito, muito bacana hoje. Com certeza. E olha só, são pouquíssimos geneticistas no Brasil. São aproximadamente 300 médicos geneticistas no Brasil. Tem capitais que não tem médico geneticista. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, são apenas 2. Então vejam a dimensão da importância de um profissional como o Bruno. Olha só. É verdade. Quando o doutor Bruno veio a primeira vez ao nosso programa, né, doutor? Inclusive o senhor veio falar sobre a especialidade, sobre o que é um médico geneticista, né, doutor? Sim, é muito importante levar a informação, né? E também divulgar a especialidade para que mais colegas interessem, né? Os alunos de medicina interessem também em fazer a residência, porque precisa de especialista e o pessoal também precisa sair ali de São Paulo do Sul e ir para os interiores aí do país, né? A doutora Natasha falou. Palmas é uma capital, não tem geneticista. Olha só. Né? Macapá não tem geneticista, né? Então a gente tem uma carência muito grande no país de forma geral, né? E se não tem na capital, ainda mais nos interiores. Falando do interior de Mato Grosso, doutor, nós estávamos comentando um pouquinho antes sobre isso, sobre a carência ainda que existe no interior do Mato Grosso, infelizmente, né, doutor? Você está tentando suprir um pouquinho, né, doutor? Você está indo em algumas cidades. É isso aí. O pessoal está falando que eu estou igual aqueles cacheiros viajantes, Natasha. É isso aí, ó, mas olha que a gente chega cheio de gás. Eu me lembro que assim que eu cheguei, em 1998, aqui em Cuiabá, meu Deus, eu trabalhava na Unic, na Univag, na Federal, começando o CEDILAB. Então, realmente, a gente, quando é novo, tem gás, tem vitalidade, tem dinamismo e precisa levar isso realmente agora para o interior. Parabéns, viu? Muito bom. Eu estou viajando muito, né, doutor? Cáceres, Sinop. Maravilha. Sorriso. Maravilha. Também, é isso aí, tá certinho. Tá acompanhando aí o André, não é isso? Tamo. Muito bem, é isso mesmo. Várzea Grande. Várzea Grande. Doutora, estávamos conversando um pouquinho antes da doutora chegar aqui sobre, eu acredito que seria muito interessante começarmos por aí, que há pouco tempo houve um mapeamento completo do genoma humano. Então tem pouquíssimo tempo, foi em 2021, me corrijam se que 8% que faltava. Aconteceu para estar ele completo, né? Porque isso, o mapeamento genético já aconteceu aí há quase uma década, ou mais de uma década, né? Que já se identificou o genoma humano e tal, mas isso tem se aprofundado cada vez mais, porque as técnicas laboratoriais para fazer os exames estão cada vez mais sensíveis, estão detectando melhor. Até 30 anos atrás se fazia o quê? Cariótipo, era o exame que para estudar os genes e tal, os cromossomos, melhor dizendo. Então era o cariótipo, que é um exame que, se você for imaginar olhando lá de cima, você vai ver a Terra só. Isso, o cariótipo permite você enxergar a Terra. E hoje já é possível você enxergar dentro da casa.
Então, com exoma, por exemplo. Então, é fazendo assim uma alusão, uma metáfora, né? Como se você estivesse enxergando a Terra lá de cima do espaço, você enxerga só a Terra por fora, aquilo ali é o cariótipo, que era o exame que há 30 anos atrás se fazia para estudar os cromossomos. É a última tecnologia. Era o que existia. Então, era bacana, era o que tinha. Hoje a gente sabe que a gente tem aí exames muito melhores, muito mais sensíveis, muito mais específicos, como o NGS, o MPLA, o exoma. Então a gente vai se aprofundando a ponto do exoma ser você está enxergando dentro da casa, está lá no céu e está enxergando detalhes dentro da casa do cidadão. Então é um exame muito mais sensível e com isso a gente consegue fazer diagnósticos muito mais precisos, diagnósticos que até pouco tempo atrás a gente nem imaginaria. E ainda há muito, mas há muito que se estudar. Eu acho que o que a gente sabe é muito pouquinho. Ainda é muito pouco, mas eu acredito que a evolução vai ser muito grande muito. Daqui pra frente. É aquilo que a gente estava conversando aqui antes. O que eu aprendi de genética na faculdade, eu me formei há 32 anos atrás, tudo bem, tem bastante tempo, mas assim, mudou completamente. Hoje, muitos achados, hoje existem verdadeiros bancos de informações genéticas que você vai lá para ver se acharam alguma coisa alterada, uma alteração lá por exemplo, lá na Índia. Botam naquele banco de tal forma que o pesquisador lá, por exemplo, na Espanha, achou aquela mesma alteração. Então é assim que vai se construindo o conhecimento na genética, né? Eu acredito que o impacto disso em prevenção e tratamento também, né, doutora, é muito grande. Com certeza. Né? A gente gera, hoje em dia, né, o grande desafio, inclusive, dentro da genética, é que tem se gerado muito dado e a questão é trabalhar esses dados que gera no sequenciamento, por exemplo, de uma pessoa, né, gera uma quantidade enorme e quando eu junto isso com um banco populacional, como a doutora Natasha falou, eu consigo ter uma noção do que é normal ou benigno e o que causa doença, né? Porque a gente tem variações no nosso material genético, né, que faz a gente ser igual e diferente ao mesmo tempo. Igual como? Então, a gente tem um nariz, 2 olhos, um coração, 2 pulmões, mas existem variações no nosso material genético que faz com que nós sejamos diferentes também, né? Estatura, tom de pele, cabelo, cor de cabelo, se o cabelo é crespo, distância de um olho para o outro. Tudo é geneticamente determinado. Tudo é geneticamente determinado, né? E isso é uma coisa incrível da gente pensar. E hoje esse campo avançou tanto, evoluiu tanto, e aquilo que o Dr. Bruno falou, muitas coisas do que se acha nesse exoma pode não representar absolutamente nada. Ou algo que ainda não se descobriu, que vai se descobrir. Então, por isso que é um campo ainda inexplorado e que tem muito ainda a se descobrir. Agora, não é que agora todo mundo, eu quero fazer esse exame, aí eu quero fazer o exoma. Não é assim. Tem que ter toda uma indicação para isso. Todo exame precisa de uma indicação, né? Então, aquilo que a gente estava falando, Sim. do NIPT, que é o teste, que é uma sigla em inglês que significa Non-Invasive Prenatal Testing. É um teste pré-natal não invasivo. Então você colhe do sangue da mãe, da gestante. Impressionada. Isso, a partir da 9ª semana de gestação. Então é importante que seja a 9ª semana, porque a partir da 9ª semana é que se tem uma fração fetal maior. Então a gente precisa ter uma fração fetal boa, porque a gente vai examinar através do sangue da mãe células da placenta que representam células desse bebê. Sim. Então aí a gente faz o chamado NIPT, que é esse teste pré-natal não invasivo. Então a gente tem 2 tipos de NIPT. Tem o NIPT mais simples e tem o NIPT mais ampliado, que é o chamado NIPT panorâmico. Sim. Então o NIPT mais simples, ele detecta lá Edwards, que é a síndrome da trissomia do 18, Patot, que é a trissomia do 13, Down, que é 21, faz também as anomalias dos cromossomos sexuais, Turner, Klinefelter e outras aneuploidias relacionadas aos cromossomos sexuais. E o panorâmico, além dessas, 13, 18, 21, as anomalias dos cromossomos sexuais, faz de George, Cri-du-Chat, Engelmann e Prader-Willi. Né? Então, assim, tem algumas variações, porque já existem vários no mercado, mas enfim, normalmente são essas as alterações genéticas que se faz nesse teste pré-natal não invasivo. Então, é um avanço e isso está se estudando cada vez mais. Já tem o NIPT também usado para detectar possível aparecimento de câncer naquela gestante. Olha que bacana. Se ela tem predisposição a ter, enfim, isso ainda está sendo também
estudado. Mas é importante, Elga, que se diga que o NIPT é um teste de triagem. O que significa um teste de triagem? Ele não dá diagnóstico, ele aponta. Então, por exemplo, Deus o livre se viesse um teste alterado desse. Não significa que seu bebê teria um problema. Teria que fazer exames mais, digamos assim, específicos, né, para definir esse problema, porque é um exame de triagem, tá? É aqui, quando eu te liguei para falar, né? Eu fiz o exame, né, doutora? E realmente demora um pouquinho, uns 15 dias para sair o resultado, doutora. Então foram aqueles 15 dias, sabe? De ansiedade pura. Mas também depois que você tem o resultado, que na realidade é a triagem que a doutora falou, né? Que tem baixas possibilidades. Isso, porque ele trabalha em cima de probabilidade, né? Nossa, aí realmente começa a gestação. E aí a gente respira aliviado, né? A gente respira aliviado, porque o exame, ele também não vai te dar, como eu já falei, não dá o diagnóstico, ele trabalha em cima de probabilidades. Então ele leva em conta a idade da mãe, ele leva em conta a idade gestacional e faz uns cálculos e vê por aqueles achados qual a chance, a probabilidade dela vir a ter um filho com alguma dessas condições que a gente comentou. Doutora, esse exame é novo? Ele é um exame relativamente novo, ele deve estar no mercado aqui do Brasil há aproximadamente uns 5 anos, mais ou menos. Entendi. Então, é que antes se fazia o chamado teste triplo, que colhia sangue da mãe também, mas se dosava, faziam dosagens bioquímicas. Então fazia lá beta-HCG, estriol livre, alfa-fetoproteína, e jogavam no gráfico também levando em consideração a idade materna, a idade gestacional, jogavam lá para ver a probabilidade de ter essas alterações. Mas indireto, né? Isso. Eram testes indiretos. Aí depois surgiu o PAPA, que é a proteína associada à gestação. Então, assim, eram testes bioquímicos. Esse está fazendo um teste molecular, ele é muito mais específico, muito mais sensível também. É uma evolução mesmo, né, uma evolução. E, na verdade, antes de tudo isso, fazia só ultrassom, né? Translucência nucal, aquela coisa de medir a dobrinha do pescoço da criança. Então, na verdade, essa avaliação pré-natal, ele envolve vários exames, né? Então, a gente tem o ultrassom, a gente tem a história materna, a gente tem aí, pode fazer os testes bioquímicos, faz o NIPT, e com base em tudo isso, mais a idade materna, a idade gestacional, se chega aí a uma estimativa, uma probabilidade daquela mãe ter um feto comprometido ou não. Mas é tudo na base da probabilidade. Uma vez dando alterado, tem que fazer testes aí complementares. Uma amniocentese, que é tirar o líquido da barriga. Uma cordocentese, que é tirar o sangue do bebê, ainda na barriga. Ou fazer biópsia de vílo curial. Aí depende da fase gestacional. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este programa maravilhoso, falando da evolução da genética com a doutora Natasha Silessarenko e doutor Bruno Bordeste. Doutor, nós estamos hoje aqui falando sobre doenças genéticas também, várias coisas, mais doenças genéticas. E eu gostaria de iniciar o bate-papo propriamente dito de doenças genéticas, fazendo essa classificação, porque existe uma confusão. Quando você fala doenças genéticas, as pessoas confundem muito com hereditárias, né? Eu acredito que eu falei isso com o senhor. E também tem as congênitas, tem as adquiridas. O senhor poderia classificar um pouquinho pra gente? Vamos lá. A diferenciação de genética hereditária é bem legal, principalmente os pacientes chegam no consultório e falando, eu vim aqui, né, doutora André encaminha lá, chega lá, vim aqui descobrir se meu câncer é genético. Eu falo, a consulta acabou. Por que né? Porque o câncer é uma doença genética. Sim. Porque naquele tecido do tumor, eu tenho, na verdade, não são 1, 2, nem 3 mutações. Eu tenho incontáveis mutações. A base do câncer é essa, né? É acontecer mutações naquele tecido. Vamos supor um câncer de mama, né? Naquela parte do tumor, eu sei que tem mutação. Mas, se eu for tirar o sangue da paciente, eventualmente fazer a biopsia em outro tecido diferente, eu não vou encontrar, né, na maioria dos casos, aquelas mutações. Então, é uma doença genética que, na maioria das vezes, não é hereditária. É esporádica, aconteceu naquele pedacinho, né?
Hereditária quer dizer que passa de pai para filho. Pai pra filho. Sim. Então, existem as síndromes hereditárias, né? Então, que é o no caso da Angelina Jolie. O hereditário sempre é genético, doutor? O hereditário sempre é genético. Sempre é genético. O hereditário é genético. Porque tem no meio Mas nem todo tem o genético vai ser congênito ainda, que às tem o vezes congênito. Ainda tem ainda o confunde, congênito. né? Congênito, vamos pegar um exemplo, né, que a gente teve aquela epidemia de Zika, né, aqui no Brasil, né? Não é um evento genético, é uma infecção por um vírus, mas que causou uma anomalia congênita. Congênito significa nascer com, que era microcefalia. Entendi. Não era genético, Entendeu? não é hereditário, mas o bebê sofreu aquela injúria Dentro do útero e nasceu. Isso é congênito, né? Então, de fato, há uma mistura de todos esses Termos, conceitos, né? E o adquirido foi depois do nascimento, então? Depois do nascimento. Isso é como se fosse pegar um Covid. Pegou um Covid, né? O pessoal lá exposto ali à radiação, que desenvolveu câncer, A foi própria AIDS, adquirido. né, que a doutora veio aqui, fez um programa maravilhoso falando sobre a AIDS. Então também é uma doença adquirida. Então, acredito que as pessoas agora não vão confundir mais, com toda certeza. E as doenças genéticas raras? Então, as doenças raras, aí entra um grupo, né, é um grupo enorme, são mais de 7 mil doenças já relatadas, diferentes no mundo. São 13 milhões de brasileiros com doença rara. 13 Falando de milhões de doenças brasileiros. raras Falamos. também. É assim, Que não são tão raras assim, então. Não são raras porque quando junta Quando todas junta no todas, grupo, elas representam um grande número de doenças, né? Porque vai desde doença genética, que a maioria, né? 80%. 85% das doenças raras são de causa genética. E 75% acometem crianças, né? Exatamente por serem de natureza genética. Os outros 15% são doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças infecciosas. Então, mas um grande contingente, digamos assim, a base das doenças raras, sem sombra de dúvida, são as doenças genéticas. Entendi. Que são doenças relacionadas ao gene, né? Como ele está explicando. Então, como nós estávamos falando, hoje já temos um avanço nesse diagnóstico muito grande, né? Para a gente detectar esse tipo de doença quanto antes, até na barriga, né? A gente já consegue na fase da gestação. Exatamente. O NIPT é um dos exames pelos quais se pode lançar mão e diagnosticar essas doenças, né? Essas doenças de natureza genética. Foi lançado nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil já está sendo liberado, o NIPT Carrier, que eles analisam, né, se eles fazem o exame, o NIPT ampliado, mais a análise no DNA materno, se a mãe é portadora de alguma de doenças recessivas. Então, por exemplo, a amiotrofia espinhal. A amiotrofia espinhal é uma doença genética que o bebê nasce hipotônico, então é como se fosse uma bonequinha de pano. Sim. Ele não consegue se movimentar. Só que a grande questão é que essa doença, antigamente a gente tinha que esperar, né, doutora Natasha, que é pediatra, tinha que esperar o bebê. Por quê? Ele vai começar a sustentar o pescocinho com 3 meses, né? Então o bebezinho já tem esse atraso. Demorava às vezes demorava o diagnóstico porque tinha que esperar os grandes marcos do desenvolvimento. Sustenta o pescoço, pode sustentar até os 5 meses. A maioria sustenta até o 3º, mas a curva de Gauss vai até o 5º mês. Então, foi atrasado para sustentar o pescoço, depois foi atrasado para sentar com apoio, depois foi atrasado para sentar sem apoio. Enquanto que hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico muito mais precocemente. E aí né? gera a outra questão, que é uma doença genética que hoje tem terapia gênica. Então, é possível corrigir esse defeito genético para o corpo produzir a proteína, né? A proteína de sobrevivência do neurônio motor, que é relacionada ao SMN, e aí a gente consegue levantar a suspeição de que aquela criança pode ter AME dentro do útero, para assim que ela nasceu, vai estar o pediatra do lado, aí o geneticista com um cotonete do lado para fazer a coleta do DNA. Porque aí já diagnostica aquela criança e ela recebe a terapia gênica ali antes do quê? Do primeiro mês de vida. Do primeiro mês de vida, o que faz toda a diferença na vida dessa criança. Quanto mais tempo leva para fazer o tratamento, mais neurônios motores morrem. Né? O doutor já havia falado de terapia gênica quando conversamos sobre autismo. Sim. Então a terapia gênica é usada em vários tipos de patologia. Diversos. E é uma novidade? É uma novidade e eu acho que cada vez mais vai ser para diversas doenças, né? Hoje a gente tem aí para as doenças, por exemplo, como o SCID, que é uma síndrome que envolve aí uma imunodeficiência completa da criança. Já é possível também fazer a terapia gênica e coloca-se o gene que produz
as imunoglobulinas, enfim, e aí a criança, então, consegue ter uma vida normal. Só que isso ainda só está em experimentação no exterior. Ainda aqui no Brasil, até onde eu sei, não fazem. Aqui o que foi liberado foi o DIAME e diamaurose congênita de Leber, que é uma doença que causa cegueira congênita. Então, possibilita a criança, isso é fantástico, né? Então, enxergar. Hoje o tratamento é por aí. Sem sombra de dúvidas, a terapia gênica veio para entrar ali naquele gene que está defeituosinho e resolver aquele problema. Como o doutor falou, eu aprendi com o doutor quando conversamos sobre autismo. É tipo uma substituição, né, doutora? Exato, depende do problema, né? Mas tem uma mutação, por exemplo, na anemia falciforme, existe uma alteração do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina. Então você vai lá e bota o aminoácido certo, pronto, resolve, entendeu? Então é isso, é resolver o problema. Então essa mutação que ele tanto fala é uma modificação na sequência de aminoácidos que compõem a proteína. Então, uma única alteração ali faz, às vezes, uma doença muito grave. Então, a terapia gênica vem para resolver isso, é tirar aquela letrinha e botar a letrinha certa. Sim. Doutora, essa ampliação assim, nesse conhecimento em relação a esses recursos que tem na questão da genética hoje em dia, vai mudar a história, né, de muita gente. Sem sombra de dúvidas. A genética veio aí para realmente revolucionar a medicina e tornar personalizado os tratamentos. Hoje se consegue fazer, você consegue dizer qual é a droga que vai atuar melhor, por exemplo, na depressão para aquele paciente, por fazer uma medicina personalizada, farmacogenômica para isso, enfim. Hoje, tudo baseado na genética. Olha que maravilha, porque a gente é único, né? Exato. Nós somos únicos, nosso material genético é único. Mas sabe que o DNA nosso é enorme, né? Aquela cadeia dupla e tal, mas só 2% que garante todas as nossas características. Sério? São 2%. Antigamente, o pessoal até falava, né, que o restante era DNA lixo, né? Só falava. Eu falava assim, que pretensão achar que alguma coisa que Papai do Céu colocou ali é lixo, né? Não é, né? Papai então, não ia fazer isso. Então, hoje a gente tem descoberto, né, porque o exoma mesmo, esse nome vem da palavra exons e fala a respeito do que a doutora Natasha disse, né? Os exons são aquela pequena parte que é como que eu falei do livro no programa anterior, né? Que falei que é como se fosse um livro com um manual que o corpo usa para produzir, montar uma proteína. Então, são as páginas escritas desse livro, né? O exoma. Só que esse restante, né, de DNA, ele é ali o maestro da orquestra. Então, os genes ali são os instrumentistas e aquele DNA que era o lixo é o maestro. Então, ele coordena o funcionamento. Então, 98% desse DNA coordena o funcionamento desses 2%. Só coordenação desses 2%. Olha a importância de fazer uma gestão do gene, não é? A importância da gestão, né? Então, ele entra no que a gente conversou, a gente bateu um papo sobre epigenética também. Então, epigenética é importantíssima, a influência que o meio ambiente faz sobre os seus genes, né? Que é um conceito que é um conceito relativamente novo, que achava que o jeito que você nascia era aquilo e pronto, acabou. Na verdade, então, a gente sabe que o meio ambiente interfere. Hoje é muito claro a gente ver isso. Por exemplo, no câncer de intestino. Você sabe que está intimamente relacionado com aquilo que a pessoa come. E a genética é uma coisa muito forte. Se você tem história de câncer de intestino na família, você tem que começar a fazer os exames de triagem antes do que o recomendado, que é 45 anos de idade. Tem que fazer antes, porque a chance de por você ter tido já alguém na família é muito maior. Então, a genética é forte, mas o que você se alimenta, como você se alimenta, é importantíssimo. Tanto que, por exemplo, os orientais, quando mudam do Japão para outras cidades, oriental tem muito câncer de estômago. E quando eles mudam para outros países, diminui a incidência. Por quê? Porque está relacionado, obviamente, com aquilo que eles comem, né? Você vê que a genética, lógico, é muito importante, mas os hábitos que você tem na sua vida também tem um impacto muito grande, né, doutor? Interferem diretamente no funcionamento. Muda a sua genética e pode desenvolver. No câncer pode mudar para o bem ou para o mal. Então, assim, doutora, os hábitos que todo e qualquer médico vai sempre falar, quer ter vida boa, quer ter vida longa, coma bem, faça atividade física e tenha momentos de relaxamento. Então, esses são os 3 pilares para uma boa qualidade de vida. É comer bem. O que é comer bem? É comer muito? É comer... Não, é comer comedidamente, com maior quantidade de verduras, frutas, legumes, fibras, com menos industrializados, com menos alimentos
com gordura hidrogenada, saturada, enfim. É o que todo mundo sabe, exatamente por causa da interferência do meio ambiente sobre a sua genética, sobre a sua qualidade de vida e assim por diante. De alimentação, né? Tá em dúvida, né? Desembala menos e descasca mais. Exatamente. Acabou. Desembale menos e descasque Acabou. mais. É bem Não vai isso. ter problema mais. Sem nenhum problema. Gente, olha, sensacional, de verdade, ter esse bate-papo sempre com muita informação, sempre esclarecendo, né, e reforçando uma informação que, embora todo mundo fala que sabe, né? Não, eu sei que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso fazer mas atividade acaba não física, fazendo, mas né? acaba não fazendo. E nós estamos aqui para realmente fazer esse alerta, Esse né, reforço, doutora? né? Esse reforço, porque daí a pessoa chama aquela responsabilidade que a gente isso aí. está nas nossas mãos, né, doutora? Às Com vezes certeza. você quer fazer mapeamento genético, né, doutor? Que o doutor está falando, todo mundo quer fazer o mapeamento, tem aquele medo de ter algo na família, alguma doença, alguma coisa que vai comprometer, mas se alimenta de qualquer forma ou não faz a sua parte, não é verdade? Igual a gente conversou, tudo é multifatorial, são doenças multifatoriais, a genética tem um peso importante, mas que a pessoa, inclusive esses outros fatores, é o que a pessoa tem controle, porque o DNA está lá, está escrito e, né? E ponto. Ponto. Agora, esses outros fatores, né, de estilo de vida, é o que de fato é possível de de na nossa corrigir, mão, né? de mapear, de tentar corrigir a rota. Por exemplo, câncer de mama. A maior parte dos cânceres de mama são cânceres não relacionados à genética. Não tinha história familiar e a pessoa apresenta. E por quê? São mulheres que não tiveram filho, ou são mulheres que tiveram filhos mais tardiamente, não amamentaram, são obesas, usam muito álcool, fumam. Os hormônios também. Então usam hormônios. Então tudo isso acaba interferindo e levando ao câncer. Mas quando já existe na família história de câncer de mama, você mapeia o gene que é responsável pelo câncer de mama, está numa região chamada BRCA1, BRCA2. Mapeia, já sabe qual é o gene daquela família, então pronto. Todas as mulheres e homens também, porque 1% dos cânceres ocorrem em homens, e no homem é mais associado então a essa história familiar. Genética. Então já vê lá se aquela mutação daquele gene existe, pronto, aquela paciente então vai passar a ser vista com mais periodicidade, mais cedo, precocemente, ou pode fazer como a Angelina Jolie fez. Ela descobriu que ela tinha essa mutação e ela fez uma mastectomia bilateral. E não é só mama, né? Mama e ovário, né? Porque são cânceres que têm relação. Mama e ovário, então? Nossa Senhora, mas que bom que a gente consegue antecipar. É isso aí. Né? Por isso é que é importante sempre procurar um médico, não ir por coisa de internet, de sites, de Instagram, de nada nem conversa de grupo de WhatsApp. É procurar um médico, para saber o que fazer. E aí surge a figura do geneticista. Importantíssima a figura do geneticista para fazer esse aconselhamento genético, para fazer a parte de oncogenética. Então, minha família tem muito tipo de câncer, então vai lá, ele vai mapear com você, vai te orientar qual o melhor exame a fazer. Essa é uma das grandes funções do médico geneticista. A gente vê aquele paciente, na verdade, como um conjunto, né? Tem Exatamente. uma família Estuda ali, a família toda, né, doutor? É o médico da família também, né? Da família também. É isso aí. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, transmitindo todo o seu conhecimento e com certeza ajudando muita gente que estão aí nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer enorme, ainda mais na companhia da doutora Natasha. Foi melhor ainda. Oh, meu Deus, que honra! A honra é minha! Doutora, você é maravilhosa. Estava muito sumida. Eu estava morrendo de saudades daqui. Eu também. Então, assim, não demore a voltar aqui, que você Tô já pronta. faz parte deste programa. Estou e os sempre telespectadores sentem sua falta, Estou viu? sempre pronta, Elga. Pronta para vir aqui, para a gente conversar, para debater saúde, que, aliás, é o que eu faço aí há quase 40 anos. 32 de formada, mais 6 de medicina, dá 38 anos. Então, doutora, é um impacto em muita gente, né? E a gente precisa fazer isso num mundo que se vive com tantas notícias ruins, com tanta notícia falsa, né? Com tanta confusão. A gente precisa ter um momento de... Bom, o programa da Elga não, ali traz sempre uma informação com médicos reconhecidos, com médicos aí que estão já há bastante tempo e que conhecem. Eu lhe agradeço muito e parabenizo aí por esse quadro. Oh, doutora, muito obrigada. Sabe que é uma honra enorme ter você aqui, viu? A honra é minha. Obrigada e até a próxima. Até.
Tchau, doutor, mais uma vez. Tchau, tchau. E o Obrigado. nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais, então fiquem ligados. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa maravilhoso já está lá à sua disposição. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.